Evidentemente estranho. E eu fiz um levantamento, esse negócio do renda certa já veio de longe, a partir de 2011, de certos fatos que são noticiados pela imprensa. Em 2011, no jornal A Folha de São Paulo, do dia 9 de novembro, o jornalista Hélio Gaspari ou Gaspari, entendeu? Não sei. Gaspari. Jornalista Hélio Gaspari publicou um artigo que tem como título A Marcha dos Juízes Insensatos. E ele se referia a um campeonato nacional promovido pela ANAMATRA, da Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas, realizado em Porto de Galinhas, que é uma estação turística de Pernambuco, patrocinada pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. E ele dizia nesse artigo que isso apequenava a justiça, porque ela estava aceitando patrocínio de empresas estatais, evidentemente comprometidas porque respondiam a numerosos processos na justiça. Esse artigo que eu estou mostrando aqui, do jornalista Hélio Gaspari, foi secundado por outros artigos que saíram na imprensa, também, onde tem este aqui que diz o seguinte: dinheiro público paga turismo de juízes do trabalho. E aí tem uma entrevista da ministra Eliana Calmon, que achou que isso aí era um absurdo, efetivamente. E encaminhou a ministra uma representação ao Conselho Nacional de Justiça para discutir uma proposta por ela apresentada, no sentido de discutir a proibição de patrocínios dessa natureza, aqui na imprensa. Em seguida, a imprensa publicou esta relação aqui, que mostra os eventos patrocinados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal naquele ano. É um negócio riquíssimo. São aproximadamente 30 eventos promovidos só pela ANAMATRA. E a JUF, a Associação de Juízes Federais, também foi na mesma onda. E quando a ministra Eliana Calmon apresentou essa proposta, o jornal O Globo publicou essa matéria aqui com o título Magistrados reagem à proposta de fim de patrocínio de eventos. O Banco do Brasil publicou uma nota em que dizia, não negava esse patrocínio, mas ele alegava que se tratava de uma clientela especialíssima, que tinha depósitos no Banco do Brasil, e, portanto, era uma clientela que interessava ao Banco do Brasil, e ele considerava natural o patrocínio desses eventos. Muito bem, isso me deu uma ideia. Eu tenho aqui que desde então eu tenho procurado descobrir o endereço desse jornalista, Hélio Gaspari, e bati em todas as portas, e simplesmente os jornais que publicam seus artigos informam que há um acordo pelo qual não divulgam a residência dele. Mas eu poderia me dirigir, e eu já fiz isso, a um desses jornais para que encaminhasse uma correspondência a ele, e eu penso a possibilidade de solução. Uma denúncia pública. Eu já falei com um deputado federal para que ele faça uma denúncia pública desses fatos aqui, mostrando que há indícios de comprometimentos da
justiça com essas sentenças que favorecem escandalosamente o Banco do Brasil e a Previ. Eu acho que não posso garantir o êxito disso aí, mas já que a questão não é mais jurídica e sim política, ou nós tentamos um caminho desses para tentar a sua solução, ou deveremos esquecer definitivamente esse problema e considerá-lo uma página virada e cuidar de outros assuntos que digam mais de perto respeito aos interesses de cada um. Encaminho aí a vocês que decidam se vale a pena trilhar esse caminho ou não. A sugestão qual seria? Bem assim. Pedi ao jornalista Hélio Gaspari mais um artigo em que eu levaria para ele essas jurisprudências dos tribunais contrárias à prova dos autos, para que, com base nesse artigo que reabriria a questão, um parlamentar faça um pronunciamento pedindo uma apuração rigorosa desses fatos. É uma decisão política. Houve uma decisão lá da associação que parece que até 15% podia pagar. Houve uma pressão violenta que a ministra Helena Calmon discordou, porque ela fez a representação ao CNJ, e o CNJ, no ano passado, por sinal, o ano passado o CNJ decidiu a matéria considerando o seguinte: até 30% de patrocínio não seria corrupção. Acima desse percentual não seria tolerado nem permitido. Até 30% não se compra a consciência. Acima do alfinete começou com 20%. Então, a questão virou uma questão política. Vamos organizar. Eu acho que seria perda de tempo sobre o problema dessa natureza nós estarmos consultando advogados. Porque a questão não é mais jurídica, é política. Rui terminou, tem mais um inscrito. Hermínio. Eu queria encerrar minha participação aqui nesse negócio só com mais um quadro, que eu quero me retirar em seguida. Eu recebi um convite para um almoço. E é o seguinte, eu estive no Senado da República ontem, depois que eu consegui um contato, depois eu poderei relatar para você esse contato, para falar com o senador Ricardo Ferraço, que é do Espírito Santo, MDB do Espírito Santo. Eu relato aqui um fato. Nós, há aproximadamente 2 anos, depois de um entendimento com o senador Paulo Paim, que era presidente da Comissão de Direitos Humanos e de Legislação Participativa, elaboramos um anteprojeto de lei e levamos a várias associações de aposentados e pensionistas, de bancários e de outras categorias profissionais, da Petros, de outras categorias aí, e eles concordaram em assinar. A ISA entregou os abaixos assinados das associações de bancários, eu entreguei as outras associações, foi distribuído, segundo o senador Paulo Paim nos explicou na hora, esses anteprojetos eram distribuídos a relatores, os relatores dariam parecer, e com base no parecer favorável, ele apresentaria um projeto de legislação participativa. O primeiro processo, que foi o processo exatamente da FAAP, para azar nosso, ele foi distribuído ao senador Wellington Dias, do PT do Piauí. Ele sentou em cima e depois de 2 anos ele devolveu sem dar parecer. Um belo dia eu fui ao gabinete dele, ele não estava presente, havia saído, e a secretária, conversando, era muito atenciosa, e eu, conversa vai, conversa vem, ela acabou dizendo: olha, o senador está impedido de emitir parecer, porque ele recebeu um pedido da ministra
Como era o nome Idemir dessa Salvati. ministra de Santa Catarina? A Idemir Salvati, das Relações Institucionais, comunicou a ele que há um acordo dentro da bancada do PT, segundo o qual determinados projetos de interesse do governo devem aguardar o pronunciamento da Secretaria de Assuntos Institucionais. E ele deve aguardar, de maneira que está guardado na gaveta dele, e ele só soltará depois que a ministra se pronunciar. Eu tentei uma entrevista com ela no gabinete do Palácio, não consegui. Agora, recentemente, este senador do Espírito Santo, Ricardo Terraço, ele finalmente soltou um desses projetos por parecer favorável. Mas ele foi além da que nós pedimos. Ele apresentou uma minuta de um anteprojeto e nessa minuta, por equívoco, suponho eu, ele omitiu 2 artigos dessa resolução que são importantes constarem, porque ele se refere exatamente à chamada reversão de valores. E eu tentei falar com ele de todas as formas, de ticunhas. Eu fui várias vezes esta semana lá no Senado e finalmente a secretária dele me disse que ele só poderia me receber no mês de abril, porque estava muito compromissado e tinha que relatar vários projetos sobre o orçamento e tudo mais, e este mês seria absolutamente impossível que eu voltasse a procurá-lo no mês de abril. Eu apelei para um colega nosso, que é do Rio de Janeiro, esse colega, que me disse que tinha um amigo do Espírito Santo, né, que foi personagem importante nessa república, mas que é funcionário aposentado do Banco do Brasil e mantinha relações de amizade com muitos políticos em evidência de Santa Catarina. E ele iria colocar esse aposentado do Banco do Brasil, figura influente, em contato comigo. Ele disse, olha, ele é também aposentado, ele deve se interessar por esse assunto. E, de fato, esse cidadão se interessou, ele me telefonou, eu expliquei para ele o que estava acontecendo e ele tratou o senador com muita intimidade. Vou falar com o senador. E me telefonou, ontem, não foi, já? Ontem ele me telefonou, me deu o telefone celular do senador, me disse que conversou com o senador concordou em me receber a partir de quarta-feira da semana que vem, viu, Isa? Porque ele estaria viajando hoje para uma reunião no Peru, estaria na quarta-feira, que eu telefonasse para o senador em nome dele, que o senador me atenderia e marcaria a entrevista conosco para resolver esse assunto. Eu acho que é interessante, mas também, de outro lado, eu estive no gabinete do senador Paulo Bauer, conversando sobre o projeto do senador, porque firmei a convicção de que o requerimento do Zé Pimentel, que foi encaminhado em abril do ano passado, não passa de uma manobra protelatória para evitar a votação da realização da audiência pública, porque de lá para cá não se mexeu mais no assunto. Então eu estive conversando ontem no gabinete do senador Paulo Bauer e expus esse ponto de vista de que eu achava que eles tinham sentado em cima da proposta da realização da audiência pública para deixar o tempo passar, o período legislativo se escoar e o projeto do senador ir para o arquivo porque não teria sido votado. E segundo eu soube, e preciso apurar direitinho, vamos investigar isso, o projeto, o parecer do senador de São Paulo, não é o nome dele, o Aloysio Nunes Ferreira, que é favorável ao projeto do senador Paulo Bauer, não foi votado na comissão. E o parecer é favorável, mas não foi votado porque antes de ser votado na comissão, o Zé Pimentel se antecipou e pediu a audiência da CAI. Então, por isso, o projeto do parecer do senador não foi votado, e se a audiência da CAI, justiça pública, não for realizada, o projeto corre o risco de ir para o arquivo.
E eu perguntei que providências a gente deve tomar. Porque a minha ideia é nós inundarmos o Senado de pedidos para que se realize a audiência pública. E lá no gabinete do senador me disseram que a ideia era boa se nós decidíssemos enviar mensagens ao senador Lindbergh, que é o presidente da comissão do PT, e ao presidente do Senado, o Renan Carreira, pedindo que seja marcada para que não haja a suspeita de já estar derrubida para a operatória, seria possível que uma pressão de base no eleitoral funcionasse. Eu queria sugerir isso à federação, para que a federação atue no sentido de que as associações filiadas passem a mandar e-mails. Pois é, mas é para pressionar. Para pressionar, tornar público. Não é mandar só para ele, é mandar para o presidente do Senado também, tornar público, fazer pronunciamentos, porque senão nós corremos o risco de ver o projeto arquivado. Eu queria sugerir isso, que se põe aí. Já está anotado, registrado. Dessa reunião, era só o que eu tinha que dizer. Hermínio. Gente, vamos lá. Participa de seminários, participa de debates, sempre vem à tona essa questão do judiciário, né? O poder que tem pressão do governo, das entidades, das empresas e tal, sobre o judiciário, e o lobby em si, vai em si. Isso é antigo. Acho que a gente começar a debater questão de ações contra a Previ, e contra o próprio Banco do Brasil, a gente chega a um histórico bem para trás, bem extensivo. Aí se fala muito, você tem política do Estado direcionada, né, para retirar dinheiro do mundo de pensão, de algum jeito, gerar superávit. E como diz o colega ali, sobre isso. O que foi a nossa política que a gente tem feito em relação a isso? E chegar junto ao judiciário. Porque ele disse o seguinte, que existem decisões do judiciário com base em que não conhece a legislação previdenciária, da previdência complementar, decisões judiciais com base de pressão por parte do governo, né, ou por parte do Banco do Brasil, ou da própria Previ, uma instituição, e nós não fazemos nada. O tempo vai passando, nós não fazemos a nossa parte de também chegar junto ao judiciário. Essa aqui é a preocupação. Porque continuamos criticando o judiciário, dizendo que a parte de lá faz pressão sobre o judiciário e nós não fazemos nada. Eu lembro que no seminário que a ANAB promoveu, o senhor Previ, o ano atrasado, estiveram presentes lá várias pessoas representando o judiciário. Juízes, presidentes de associação, de magistrados, tentando conhecer um pouco como é que funciona essa questão da previdência. E ele, após o seminário, né, se dirigiram a Amaral, né, com a pretensão de tentar ver se aquilo poderia ser apresentado para eles também, tá? Para eles entenderem como é que é a lógica desse processo da previdência complementar, como é que é a legislação complementar, o que é que ela diz, quais direitos, quais deveres. E a gente não faz isso. Infelizmente, até agora, não conheço, pelo menos por parte, se houve alguma ação da ANAB nesse sentido, eu acho que não. Tá? De chegar. Então, acho que é o momento para a gente participar da nossa ação. A ação de chegar ao judiciário, promover o seminário junto a todas as entidades, a ANAB, Federação, a FPB, né, as entidades de peso. Só uma parte que complementa o que você está dizendo. Quando você estava falando, eu procurei na internet, porque eu me lembrei do nome, mas não lembrava do ano. Em um congresso brasileiro de Constituição de 2011, um dos temas pautados era a judicialização do contrato previdenciário e o impacto sobre os fundos de pensão. Ou seja, a ABRAP
patronal, né, dona que representa as estatais, né, pautou isso, chamando a atenção. Agora, você já viu, você já participou de algum congresso dos fundos de pensão? O PDs participa sempre. São congressos que movimentam 2.000, 5.000 pessoas, que movimentam todos os grandes fundos de pensão e todas as empresas participadas, onde os fundos de pensão têm participação acionária. Tanto que é um congresso caríssimo, de adesão caríssimo, né, pai? Já foi. É caro, você paga caro para participar. E aquilo é um lobby fortíssimo. E eles chamam autoridades, autoridades de governo que vão lá. É aberto pelo Garibaldi, o ministro. É o ministro que abre. Então, assim, nós, coitados de nós, associações de aposentados, nós não temos nem recurso para fazer um lobbyzinho, um lobão. Nem um lobbyzinho, porque isso é lobby no momento. E a gente faz perguntas, né, Pedro? Faz meia dúzia de perguntas lá, não dá tempo sequer de ler nossas perguntas. Aliás, quando esse tema foi pautado, eu participei desse congresso, eu não fiz pergunta não. Eu fui lá para bater, para dizer que os fundos de pensão tinham que se preocupar menos com a judicialização e mais em respeitar o lado jurídico perfeito, o contrato de trabalho, o contrato de adesão, porque ninguém entra na justiça por fazer graça. Entra quando se sente lesado. Mas essas coisas a gente não tem oportunidade de dizer, não tem oportunidade de discutir com a mesma abrangência que a BRAB é capaz de fazer. E faz todo ano o congresso mais bem frequentado que existe, né, Gilberto? Eu queria confirmar isso, inclusive eu fui um deles, era só de advogado de fundo de pensão. Só tinha advogado. Eu estava ali como Nildo Estranho, ou Estranho Nildo. Estava com Estranho. E eles ensinando lá, debatendo como se dividir aos juízes para convencer sobre as teses deles do fundo de pensão. Foi um seminário só para isso. Entendeu? Eu fui a outro da OAB aqui, que era praticamente a mesma coisa. Inclusive, no final, fizemos 3 perguntas, não responderam a pergunta. Mas, ó, eu pedi a parte para o Hermínio e o pessoal embarcou. Vai, Hermínio, continua. Sim, só vai continuar. Veja bem, se a gente começar a imaginar assim, a BRAB faz porque tem dinheiro e tem poder. A gente não faz porque não tem dinheiro. Então, nós não vamos fazer. Tá certo? Eu acho que o menor que a gente faça, o menor que seja o seminário, que esteja representante de entidades, né, de associação de magistrados, esse pessoal provavelmente virão, tá? São representantes de entidades, para a gente chegar junto a esse pessoal. Seja pequeno, pode ser que o primeiro a gente dê pouca gente, mas pode ser que o segundo tem mais gente. Esse, você vai multiplicando, então, esses que vieram vão multiplicar para outros que têm interessante a gente participar. Está entendendo? E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que partir com ação desse tipo, porque senão todo ano, toda vez que a gente se reunir aqui, vamos partir sobre essa mesma ideia. Não tem jeito, porque a pressão colocada, o lobby é muito grande. Nós vamos perder. Nós vamos perder, vamos continuar perdendo. Então, essa é o sentido. Eu acho que é o seguinte. Não só as entidades nossas representativas do Banco do Brasil, mas também chamar as outras entidades, tá? O pessoal da Caixa Econômica, o pessoal da Petrobras, principalmente os fundos maiores, para que se engajem também nessa luta. Eu acho que não tem condição de ampliar esse debate. Nós não podemos ficar toda vez reclamando a mesma coisa, sem uma ação. Essa é uma ação concreta de como é que nós vamos proceder daqui para frente. Essa é a ideia. Chama isso para conversa, chamar a representação das entidades. Chamar na parte também. Na parte também. Esse é o objetivo nisso. Porque senão nós vamos passar aqui 10 anos. A gente não faz o nosso trabalho lá. É insinuar contraponto. Claro. Você só ouve uma parte sempre. É seminário, congresso, todo mundo dizendo só a mesma coisa, com o pensamento do outro lado, e a gente não diz o nosso pensamento. O que é que a gente acha, como é que a gente entende a legislação.
né? Como é que deve ser a reflexão sobre a legislação existente? Isso aí não diz. Ninguém não viu. História de prejudições, né? A sua é a verdadeira. Se ele só tem uma, não houve sobrar as duas. Ele vai agir naquela. Perfeito. Guadalupe, eu concordo plenamente com você, porque é difícil, eu não vou dar o primeiro passo, a caminhada não tem que ser iniciada. Agora eu chamo a atenção, foi falado aí a ANAPAR, eu participei de praticamente todos os congressos da ANAPAR. O pessoal que participa dos congressos da ANAPAR é CUT, contra CUT, é o grupo dos participantes ligados aos sindicatos e ao governo. Do Banco do Brasil, praticamente eu. 2 vezes apareceram, uma vez em São Paulo, outra vez no Rio. Alguém da FBV e da Previ, a Previ uma vez lá em São Paulo estava inteira praticamente com representantes da Previ, dá para ver o que eles estavam dizendo. Então, vai ter o congresso da ANAPAR agora em abril, se não me engano, 22, 23, 24, parece em Campinas, e eu estou pedindo patrocínio da Unamídia, da federação, para poder continuar brigando. Ano passado eu não pude ir. E lá, eu e um outro colega nosso da Caixa Econômica somos as 2 pessoas distonantes do Congresso. A voz dissidente. Mas nós não nos calamos. Quem aqui é filiado à ANAPAR? Pessoa física Pessoa física? Participante. Vocês podiam comparecer ao Congresso. Eu pode perder os candidatos a viver lá, vai patrocinar. Eu acho que não é melhor o sindicato, imagina. Não, tem que se ligar ao sindicato aquela hora. Os participantes, a ANAPAR, praticamente, os acerons dominam. Ele não é o presidente, é a Cláudia Postin, que a Cláudia Caldoni, ela é da Forrus, que é o da CEMIG, de Minas Gerais, mas que segue a cartilha dele direitinho. Então, ela só tem 11 mil associados, mas de uma maneira ou de outra, pela força dos sindicatos, ela consegue alguma coisa. Uma grande vitória da ANAPAR foi ter o Saceron como representante do Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Nós somos apenas um. Então, acho que a gente tem que partir para esse lado também. Você não pode só combater, você tem que se aliar e montar estratégias para poder atingir como é que vai. Bem, o nosso último tema antes do almoço é a informação sobre quantas andas a história da fixação de um teto de benefício na Previ. Nós temos aqui um representante de um dos conselhos da Previ, o Valdenor. Podia passar, Valdenor, que informação que você tem a respeito do TAC, que é o termo de ajustamento? Então, eu queria só falar já sobre isso, alguma coisa logo no começo. O TAC não tem nada a ver com o teto. O que tem, a discussão que você inclusive levou para a Previ, é a discussão sobre o empilhamento e desempilhamento de verbas. Exato. O teto foi no bojo daquela proposta de 2008. Existia, vou começar para alguns como é que foi o negócio, porque foi logo quando eu cheguei na Previ. Em 2008 eu acho que o Conselho Monetário Nacional que estabeleceu que tinha que ser, os dirigentes do banco tinham que ser estatutário. Eles não poderiam ser mais CLT. Estatutário, como as outras empresas, tal. E o banco acompanhou isso. Já tinha no banco, a partir de abril de 2008, o pessoal passou a ser estatutário. Então foram os diretores, presidente, vice-presidentes e presidente. São estatutários. Né? Eles não receberiam mais salários. Né? Seriam honorários. Então, quer dizer, eles eram representantes do patrão, dos acionistas. Então, a legislação deles, eles seriam remunerados por uma norma que estabelecia na reunião dos acionistas, né? Na Assembleia de Acionistas, que acontece anualmente, isso daí é que ele estabelece lá. E aí, tudo bem, não temos nada contra isso, o banco
veio para a Previ, porque a Previ, o diretor da Previ ganhava o mesmo que o diretor do banco, né? E o vice-presidente, o presidente da Previ ganhava o mesmo que o vice-presidente, o presidente da Previ ganhava o mesmo que o vice-presidente do banco. E os diretores da Previ o mesmo que os diretores do banco. Então, por isonomia, né, salarial, tinha que resolver isso, não salarial, mas eles também passariam a receber aquela verba. Eles já não estavam mais no quadro, então, né, eles estavam no banho externo, então receberiam essa verba. Até aí tudo bem. Veio nesse bojo e como é que aconteceu isso? Houve, como a remuneração, esse honorário não é mais salário, então como é que eles fizeram? Eles pegaram tudo que eles... A gente não pode computar isso na nossa aposentadoria, né? A nossa não conta, licença-prêmio, não conta férias, não conta nada disso. E quando houve um empilhamento, né, dessas verbas, então dividiu-se por 12, então eles passaram de um valor para um valor maior, né? Para a aposentadoria. Nessa discussão veio também, o próprio banco trouxe, que era até o José Maria Rabeiro, presidente do conselho, trouxe a discussão do teto. Não tinha teto na Previ, né? O teto realmente, o que tinha era, naquela época era 75% do rendimento, passou para 90% hoje, então esse é o que estabelecia. E os 36, é 108%, aquela história lá, né? Tudo bem, mas até aí tudo bem. O que aconteceu? Foi aprovado no conselho, tranquilamente, né? Trazido pelo banco e foi mandado para a Previc. Naquele tempo era SPC. Então essa foi a história, só para lembrar. Então o que está acontecendo é o seguinte, o teto não é isso que está acontecendo hoje na Previc, o que está com o TAC, é sobre o empilhamento que se conseguiu quando você, né, Isa, começou com o William, né? A denúncia foi da federação, do William, que era conselheiro, e Teixeira, que era conselheiro. Vocês fizeram a denúncia, então a Previc levou pelo lado do empilhamento de verbas. Não tinha, na denúncia vocês, apesar que eu lembro que vocês colocaram sobre o teto, mas ela não analisou sobre o teto. Ela foi analisar sobre o empilhamento, o desempilhamento das verbas, né? Então o teto ainda continua em discussão, é uma coisa que tem que ser resolvida, né? Se esse TAC, né, como está sendo proposto aqui, for resolvido, ele vai apenas resolver o problema do desempilhamento lá, né? E eu não sei como é que vai ser feito isso, porque eles já estão recebendo, já tem gente aposentada há muito tempo, já tem várias pessoas, e com certeza o banco vai ter que achar uma solução para isso pelos casos dele. É isso? Então é isso, são duas coisas. O TAC, na apresentação de resultados da Previ em Belo Horizonte, eu perguntei em que termos estaria sendo proposto esse TAC. Os 3 diretores que estavam presentes disseram que não têm conhecimento dos termos, porque quem está providenciando é a AGU. Não sei até que ponto isso é verdade ou não. Está meio fechado isso ainda, né? Então, eles não sabem de verdade. Que é mentira, eles não têm conhecimento. Agora, Tem bom, exatamente o que eu disse, que não sei se é verdade ou se é mentira. O que acontece é o seguinte, é que esse TAC que eles estão propondo vai envolver teto, vai envolver o problema dos estatutários, vai envolver uma série de coisas, sendo que a Previc já determinou, e inclusive com o apoio da AGU, que deu um parecer favorável e não se cumpre. Agora, outra coisa, esses estatutários, que foi a partir de 2008, eles encerraram o concurso, o contrato com o banco. Se eles encerraram o contrato com o banco, eles só poderiam continuar na Previ se eles pagam a parte deles e a do banco. Patrocínio. Não é assim o... Não. Todo contrato... Peraí, deixa eu terminar, por favor. Todo contrato encerrado, a pessoa pode continuar contribuindo. Mas não encerra. Não, deixa eu terminar, por favor. Aí depois, quem tiver conhecimento a respeito, pode esclarecer. Mas em princípio é o seguinte, eu conheço várias pessoas que saíram do banco e continuaram pagando, só que paga a parte dele e do patrocinador. E tem direito à aposentadoria. Agora, nesse caso desse pessoal, eles encerraram o contrato, fizeram um outro contrato diferente,
Isso em 2008. 2008, o nosso plano já estava fechado há praticamente 10 anos. Eles estão dentro da Previ de que modo? Totalmente legal. Perfeito. Não, Então, não é ninguém encerrar pensou contrato. nisso, gente? Só eu que estou assim com... Não, é que você fala em encerrar contrato. Na hora que você vai para outro lugar ou para uma das Brasis aí, é suspenso o contrato de trabalho, ele não é encerrado. O banco acompanha ainda lá, senão as pessoas nem iriam. O banco acompanha com o plano de Previ, com a CACI e com a Previ. A questão é que eles simplesmente fazem, o banco continua fazendo no mesmo valor, que é um por um, é um por um. Senhores advogados, Isso continua, mas é, organizem continua isso aí assim. com mínima verdade, com muito carinho. Continua assim, eu estou só colocando que é assim que acontece. Então, o que acontece é o seguinte, eles estão, dentro do que eu entendo, totalmente ilegais na Previ e, ainda mais, querendo se beneficiar de todas as vantagens. O contrato suspenso está previsto, inclusive, no regulamento e no estatuto da Previ. Isso é tranquilo. Eu acho que a gente não tem nem que entrar por essa discussão, porque isso não é o que é importante. O importante é a outra discussão, né? É que o teto que foi colocado, que era o INRF especial, simplesmente, quando mudou a diretoria do banco, aquela diretoria que hoje ainda está, né? Quando mudou essa diretoria, eles retiraram isso e mandaram uma carta para o Conselho Deliberativo dizendo que o banco não queria mais aquele teto, que era o maior salário do pessoal, que nós achamos que é o justo. Que é o maior salário de quem está na CLT. O teto limitando a X, não só a quem pertence à diretoria, a toda a carreira do banco. Então seria justo. É o INRF especial, que é o maior salário de quem está no banco. Tá? Tem a inscrição do Genésio. Inclusive, eu sou autopatrocinado. Quando eu saí do banco, eu fui obrigado a continuar com o salário que eu tinha no momento lá. E pelas regras do regulamento são muito claras, quando a gente deixa o banco, é uma questão de rompimento do vínculo empregatício. E os diretores do banco e demais não são mais empregados do banco. Então mudou a situação. Ele teria que continuar como autopatrocinado realmente. Ou então pedisse para sair da casa e sacar o dinheiro dele, ou pedir para o benefício especial definido. Seria essa situação, porque senão eles estarão tratando de forma desigual os participantes da Previ. Então veja bem, quando eu saí, me inclusive congelou, e está errado isso. Eu deveria ter um reajuste razoável de acordo com todos, senão está congelando o meu, eu seria prejudicado. O deles não, por exemplo, o Marcel saiu com um salário do banco talvez de 12, 13 mil e está com 40. Ele vai aposentar com 40 mil com 2, 3 anos. Está totalmente irregular e errado. Então, o teto do cara aposentar seria aquele quando saiu do banco. Ele era diretor, então o teto é aquele. Como estatutário, não está correto. Tem que ser aquele anterior. Porque senão está contrariando o regulamento. Está no regulamento. Até porque ele não está contribuindo sobre isso. Não existe um regulamento, o regulamento é anterior a essa situação. Espera um pouco, gente. Você tem que ter Todo mundo. igual todo mundo. Posso tentar explicar? Eu não estou aqui defendendo, estou explicando. A questão é a seguinte, isso está no estatuto, no regulamento. Você é autopatrocinado, você saiu do banco. Você terminou o contrato de trabalho. Eles não, eles suspenderam o contrato de trabalho. Ele não é empregado mais. Posso continuar? Eles suspenderam o contrato de trabalho. Por exemplo, eu posso ir. Por exemplo, quem aqui foi presidente de alguém que foi liberado no banco para ir em qualquer instituição? Eu fui presidente da BB e fiquei 3 anos fora do banco. Né? Então, eu não deixei de ser funcionário do banco. Eu fiquei com o meu contrato de trabalho suspenso enquanto eu estava exercendo uma função extra-banco. Que acontece com um monte de gente que está no tribunal, é um quadro suplementar, espera. Acontece com um monte de gente que está nos ministérios aqui no Brasília, tem um monte de gente que está nessa condição. Tem um monte de assessores que estão aqui, de parlamentares, tem um monte que está com o contrato suspenso. Né? O pessoal da ANAB mesmo, a ANAB parece que acompanha o salário do pessoal, é o mesmo que está, mas o contrato está suspenso. Ele não deixou de ser funcionário, senão a pessoa perde o vínculo empregatício. Ele não perde, ele suspende, isso está previsto no regulamento da Previ. Isso está claro, né? Porque ele retorna. São situações diferentes. Então, estou te falando. Uma
deixa eu Esse que concluir. você está citando é uma. A dos Tá, mas estatutários eu é vou outra. concluir. Não é a mesma. Eu vou concluir. Então, por exemplo, o cara vai para Brasil Prev lá, o funcionário. Ele vai para a diretoria da Brasil Prev, é a mesma coisa, ele suspende o contrato de trabalho e vai trabalhar nessa... E ele tem o direito a voltar, senão ele ficou desempregado. Então ele vai lá e fica um ano, por algum motivo ele volta, ele retorna para o banco. Essa situação que está falando é cessão de funcionário. Cessão de funcionário. É a mesma coisa, o estatutário é a mesma coisa. Quando foi feito o regulamento, Vamos, isso aí não resolve. também não é o caso, nós estamos entrando numa discussão que eu acho que não interessa. Estatutário é a mesma coisa. Queira ou não queira, isso está no regulamento. Então, isso foi já contemplado no regulamento, existe isso. Nós vamos parar a parte da manhã agora, vamos descer para o almoço. Às 14h30, os companheiros do Conselho Fiscal sobem para examinar os livros, tá, o cachê. Então, às 14h30 sobe o pessoal do Conselho Fiscal e às 15h30 voltamos todos para a sala.